Parar de fumar engorda? O que está relacionado aí com ganho de peso em relação ao cigarro, né? Isso é verdade? E aí, para estar conversando sobre esse assunto, né? E sobre demais assuntos que envolvem a questão aí alimentar, a questão do emagrecimento, né? Do estilo de vida, né? De saúde e bem-estar, eu trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Maria Amélia. Ela é uma nutricionista integrativa, uma nutricionista funcional e clínica também. Ela também trabalhou bastante tempo aí, né, da sua carreira profissional com crianças, né, na introdução alimentar dessas crianças e mostrando, né, fazendo com que essas crianças elas tomem um gosto aí pela culinária. Então, através da culinária, está tendo essa introdução da alimentação saudável para as crianças. Essa convidada muito especial é que eu trouxe hoje, é uma excelente profissional. Ela também tem um canal no YouTube fantástico, e depois a gente vai estar deixando aqui para vocês, né, o canal do YouTube dela, para que vocês sigam lá, entrem, tem receitas, tem dicas, tem muita coisa de muito valor, conteúdo de muito valor mesmo. Então, eu vou chamar aqui a Maria Amélia, porque tem muito conteúdo hoje. Oi. Olá. Olá, Maria Amélia. Só para constar, né, pessoal, a gente não se conhece pessoalmente aí, mas conhecia a Maria Amélia aqui na internet, né, através dos conteúdos dela. Então, me conectei mesmo, e aí eu pensei, não, vou fazer uma live com ela sim, porque tem muito que agregar, né? E ela aceitou esse convite. Obrigada demais. Isso. Né? Sempre é bom, né? A gente estar na internet podendo passar o que a gente sabe e podendo, às vezes, ajudar pessoas que a gente nem imagina, né? Então, eu escolhi, assim, esse tema porque é um tema, como eu disse ali no começo, são que as pessoas, elas sempre trazem isso, né? Dessa questão do medo aí do engordar. É um dos maiores medos mesmo, né? As pessoas relatam isso. E aí, o que me chama atenção é que algumas pessoas, elas têm a questão do ganho de peso ali, né, às vezes num processo inicial ou de fato, né, e outras não têm. E, inclusive, eu estava até conversando nessa semana com uma participante, ela está há 5 meses sem fumar, está super feliz, e ela relatando isso, que ela não teve ganho de peso, né, inclusive ela melhorou até a questão aí para ela fazer atividade física, a questão da hipertrofia, então ela está conseguindo definir melhor aí, então, enfim, é sobre essas questões que envolvem o emagrecimento que a gente, o ganho de peso e emagrecimento, assim, enfim, é o que a gente vai estar conversando hoje. E eu vou deixar com você. Na verdade, o processo ele é muito individual, né? Tanto para o parar de fumar, né? E tanto para o ganhar peso ou não. Então, cada um vai lidar com essa perda, vamos dizer assim, do cigarro, que é um prazer imediato, de uma forma. Outra questão também é a genética individual. Tem pessoas que fumam, que têm uma genética que é favorável para uma estabilidade do peso. Tem pessoas que buscam o cigarro até mesmo para conter essa ansiedade. Mas às vezes a pessoa é ansiosa e tem uma facilidade para ganhar peso. Tem pessoas que são ansiosas e têm uma facilidade para perder. Tem pessoas que, inclusive, são super magras fumando, né? E quando param de fumar, às vezes ganham 1, 2, 3 quilos, mas assim, não é o suficiente para ter aquele processo de 10, 15 quilos. Às vezes você vê lá uma pessoa com uma genética de peso um pouquinho maior, com uma facilidade, já era ansiosa, porque quem busca a oralidade, vamos dizer assim, né? Aquela coisa do colocar a boca, porque nós temos muito que voltar às nossas origens, e quando a gente fala de criança aí, né, quando a gente era pequenininho, vamos dizer assim, a gente, quando estava necessitando de algo, o que a mãe da gente fazia? Tô chorando, o bebê tá chorando, põe a mamadeira. Bebê tá chorando bico, bebê tá chorando peito. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente cresce, né, falando psicologicamente, entendendo que toda vez que eu estou precisando de algo, de afeto, ou alguma necessidade que eu nem sei reconhecer, eu coloco algo à boca. Então, muitas vezes pode ser o cigarro, outras vezes é a bebida. Tem pessoas que colocam comida,
né? Então, são fontes de prazer imediato. Outras pessoas vão para outros vícios, né? Drogas mesmo, ou até mesmo compras. Cada pessoa ela vai ter uma válvula de escape. Então, não significa que eu vou parar de fumar que necessariamente eu vou ganhar peso. Eu posso ganhar peso dependendo da forma que eu lidar com as minhas emoções ao deixar aquele vício. Porque eu posso simplesmente trocar um vício por outro. Ou eu posso também fazer o quê? Compensar algo em algo positivo. Isso vale para o emagrecimento tradicional, quando a pessoa não fuma, que o foco do prazer imediato é a comida. Eu tenho que colocar, né, minha fonte de prazer imediato em algo que me seja benéfico. Então, isso é até uma estratégia. Né? Eu vou começar uma atividade física para eu produzir substâncias que vão me causar um bem-estar, né? Que naquele momento eu posso até achar que está me cansando, que é ruim, que é difícil, mas a pessoa, assim que volta do exercício, ela entra num processo de calmaria, de controle e gerenciamento do estresse, de uma sensação de bem-estar, que os hormônios ali que a gente produz, né, substâncias, dão essa sensação pra gente. E também o que? A nicotina, substâncias do cigarro, elas realmente dão uma acelerada no metabolismo. Então, quando a pessoa para, se ela não tem outra fonte de gasto, e se ela compensa no paladar, em outros prazeres imediatos, ela pode ganhar peso sim. Então, essa é uma das causas que, para quem ganha peso, pode acontecer. A nicotina, substâncias químicas do cigarro dão uma acelerada no metabolismo, e quando eu paro, eu tenho que ter um gasto energético, eu tenho que cuidar da quantidade de calorias que eu como, porque senão eu posso realmente ganhar peso. Outra questão é que, com a retirada do cigarro, eu lavo, eu limpo as minhas papilas gustativas. Então, o que começa a acontecer? Eu realmente começo a sentir sabor das coisas. Então, assim, meu pai é ex-fumante. Ele prometeu no caixão do pai dele, porque o pai dele morreu de problema cardíaco, de cigarro, no caixão ele prometeu. Passaram-se mais de 30, 40 anos, ele não conseguia. Todo o aniversário dele, ele prometia que ele ia parar de fumar, ele não conseguia. Quando ele entrou num projeto social, dentro do plano de saúde dele, eu até trabalhava lá na época com grupos, né? Inclusive tinha o Respirar, que era um projeto que tinha a ver, né, com o objetivo era conscientizar os fumantes para parar de fumar. Era um programa para trabalhar o vício no tabaco. Ele foi a vez que ele conseguiu, ele já está mais de 20 anos que ele parou de fumar. Ele sempre foi obeso e ele ganhou peso, né? E ele fazia justamente isso. E acho que eu vou voltar a fumar porque eu estou ganhando peso, né? Então, assim, a gente tentava convencer ele que tinha solução para isso, né? E uma delas é o controle da alimentação e que ele estava gostando daquele processo de realmente sentir o paladar dos alimentos. Já tinha um apetite mais voraz, porque a tendência dele já era ser mais cheinho, então aquilo exacerbou. Mas não significa que a pessoa precisa jogar nos alimentos errado, a fome, o apetite, né? A gente pode sim ter estratégias para corrigir esses alimentos que favorecem o ganho de peso, entendeu? Isso. Assim, uma das coisas que a gente sempre coloca é a questão do trocar, né? É trocar o alimento, porque de fato tem essa necessidade, né, a maioria, de estar com alguma coisa ali na boca, mesmo porque no começo tem toda a questão da abstinência, né? Então, os sintomas da abstinência, eles se confundem um pouco com fome também. E aí tem a questão da fome ou é vontade de comer. Então, tem essa mistura mesmo, né? A nicotina em si, ela já traz uma ansiedade, né? Ela tem essa questão, passa a ser uma ansiedade patológica. Tanto é que daí a pessoa pensa, eu fumo porque eu sou muito ansiosa. E não, justamente ao contrário. Ela é ansiosa porque ela fuma. Então, já se confunde. Então, nesse processo aí do parar de fumar, é muito comum as pessoas, sem algum acompanhamento ali, né, elas fazerem essa troca muito por açúcar, né, pelo carboidrato ali, que eu acho que tem essa relação ali também
sensação, entre aspas, imediata de um prazer, que também vai ser rápido ali, porque a ação, né, do carboidrato vai ser rápida ali, logo vai querer mais. E aí você trocar. E como você citou mesmo, já tem a questão de interferir no metabolismo, né? E aí se coloca, se faz essa troca por uma alimentação ali calórica, né? Então, aí tem realmente essa tendência a ganhar, né, o peso. Exatamente. Porque, na verdade, o ex-fumante, ou a pessoa que deseja perder peso, ou a pessoa que é ansiosa e deseja perder peso, independente de fumar ou não, estar parando ou não, a questão do vício pro açúcar. Então, se eu fumo, né, perco aquela fonte de prazer imediato e vou para o açúcar, né, o que acontece? O açúcar, ele tem um looping, que a gente chama da dopamina. Então, toda vez que eu coloco açúcar, e açúcar, gente, não é só açúcar, refrigerante, açúcar de mesa, suco de caixinha. Açúcar, quando a gente fala açúcar, a gente fala de carboidrato denso, com alto estímulo para a insulina. A insulina é um hormônio de ganho. As farinhas brancas entra, né? A questão de bolo, pão, assim, tudo isso também. Que a gente pensa que açúcar é só o açúcar, e, na verdade, açúcar é sinônimo de carboidrato. Na verdade, carboidrato é sinônimo de açúcar. Então, quando a gente faz bolos à base de trigo, com açúcar, com achocolatados tradicionais, quando a gente coloca lá excesso de pão, mesmo ele sendo pão de sal, né, a farinha branca, os refinados, o próprio açúcar das caixinhas, dos refrigerantes, a gente está fazendo um estímulo para a insulina. E outra, a insulina é um hormônio de depósito. Toda vez que eu como um carboidrato de absorção rápida, eu vou ter um pico de glicose, um pico de açúcar no sangue. O que acontece? Se meu corpo está normal, ele faz o quê? Ele eleva a insulina. A insulina é um hormônio de depósito. Qual que é a função dela? Tirar esse açúcar do sangue e colocar para dentro da célula para alimentar essa célula. Por quê? Porque se eu não tenho insulina, eu sou um diabético. Esse açúcar vai ficar alto no sangue. Então, é normal eu comer açúcar e a insulina subir. Se a insulina age, põe tudo para dentro da célula, eu fico sem nada, eu tenho fome de novo. Então, quem está no ciclo do carboidrato o tempo todo, de 3 em 3 horas, bolacha, de 3 em 3 horas, pãozinho, mesmo sem glúten, às vezes eu coloco muita tapioca, às vezes eu coloco suco artificial, às vezes eu coloco só frutas doces. Então, na verdade, eu vou tendo aquele estímulo para a insulina o dia inteiro. Então, eu deposito mais, com a desvantagem que eu parei de fumar, então isso pode ser muito mais intenso, porque aí também tem a questão, né, do prazer imediato alimentado por esse looping da dopamina, né, que é viciante, toda vez que cai eu quero de novo, é um vício também. Então, eu tenho que conseguir jogar nos alimentos certos. E quem são esses alimentos certos? Justamente quem eu posso exagerar, dar volume. Então, não significa que eu não vou comer muito, eu posso comer volume dos alimentos certos. Então, a primeira dica que a gente dá é começar, já que eu vou parar de ter o cigarro ali, eu não posso ter minha despensa cheia de industrializados, pacotinhos. Então, se eu tiver lá um pacotinho cheio de pacotinho de salgadinho lá de pacote, de pipoca doce, de bala, coisas que eu fico ali trabalhando a minha oralidade, que é aquele vício de colocar a boca, eu vou jogar no alimento errado, cheio de açúcar, cheio de caloria, estimula a insulina, dopamina, e vira um vício de trocar 6 por meia dúzia. E aí são as pessoas que falam assim, nossa, eu parei de fumar e engordei. Ao invés da pessoa focar aonde? Limpar a despensa, colocar, por exemplo, já que eu preciso mastigar, pedacinhos de coco, que são frutas low carb que geram mastigação. O que é fruta low carb? São frutas que não estimulam tanto a insulina. Né? Eu vou deixar minha insulina mais baixa e vou poder ficar mastigando. Então, eu posso pegar o coco e cortar em quadradinhos, deixar na geladeira. Posso congelar uvas. Então, eu fui ali, tomatinho cereja. Eu posso colocar a minha geladeira num visual, numa organização que me ajude na hora da ansiedade. Às vezes, tem gente que fala que não, mas se a pessoa é muito ansiosa, às vezes até um chicletinho sem açúcar, ou às vezes ficar mastigando um cravinho, pedacinhos de gengibre, coisas assim que vão
trabalhar a oralidade, aquele vício de colocar as coisas à boca, e ao mesmo tempo não atrapalhar o meu objetivo. As receitas também ajudam muito nesse trampolim, que às vezes a pessoa quer um pão, quer um bolo, quer um sabor diferenciado. Lá no meu canal eu faço justamente isso. Eu torno essa receita com menos carboidrato, utilizando farinhas que utilizam menos essa insulina, que estimulem menos essa insulina e que dão esse prazer, né, que ajuda muita pessoa a desvincular daquele tradicional e vai migrando para algo que aparentemente é parecido, no sabor também é muito parecido, e ao mesmo tempo não vai causar aquele efeito no meu organismo colateral, vamos dizer assim. Eu ia te falar isso mesmo, porque é gostoso, né? É toda a questão ali do paladar mesmo. E aí, aqui, quando se para de fumar, você tem ali um período de 3 meses, ali é um período que é aquele período mais crítico de abstinência. Nem todo mundo vai ter os sintomas, às vezes a pessoa ela fica com medo, ela tem medo de parar de fumar, por um medo que de uma coisa que ela nem sabe se vai acontecer, né? Então ela já teme aí... Medo já de não conseguir o processo. Isso, medo de sofrer, né? E ela nem sabe se vai ter realmente, né? Isso, não, a gente vai estar conversando aqui sobre isso também em outro momento, né? Como que é importante identificar isso. Mas, assim, essa abstinência é uma média de 3 meses, assim. E para você conseguir, assim, fazer... Não é nem troca, né? Para você mudar os seus hábitos alimentares, isso tem um prazo, assim, para você passar a gostar? Ou isso é muito individual? Como que é isso? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não quero parar de fumar e também eu vou ter que fazer dieta, não vou querer comer essas coisas, enfim. Apesar de que... Então, muito individual, né? Porque... pode falar. Não, é por isso que eu tinha falado com o pessoal, porque aqui a gente tá falando do processo de parar de fumar, mas isso não é só para quem, né, está nesse processo de parar de fumar, isso vale para a vida, assim, da gente, pra gente mesmo, porque saúde e bem-estar, né, a alimentação, a nutrição, ela é tudo. E aí, depois que você responder, me veio uma coisa aqui na cabeça, eu vou até anotar para não esquecer, que eu quero tocar nesse assunto também. Mas eu queria perguntar isso mesmo, se tem um tempo assim para que você, exemplo, acabe esse vício do açúcar, entende? E aqui em questão de cigarro eu sempre falo com eles, olha, parou de fumar, jamais experimente pegar em um cigarro e falar assim, vai ser só esse e pronto, isso vai desencadear todo um processo, né? A gente tem ali as memórias, né, enfim, que isso vai aguçar. O açúcar, ele é assim também? Na verdade é um processo muito individual, né, a questão do açúcar, tem a motivação pessoal, né, os porquês. O cigarro também, qual é o meu maior porquê do querer parar de fumar, do querer emagrecer, do querer perder o vício para o açúcar. Então, quando o porquê está muito forte, a pessoa simplesmente ela passa por cima daquele prazer imediato, né? E às vezes perde esse vício com 1 mês, a insulina já caiu, porque depende muito também a questão do vício do açúcar, essa questão da insulina baixa. Enquanto a insulina estiver mais alta, a pessoa ela vai ter fisiologicamente essa necessidade, nesse looping que eu falei. Caiu de uma vez, então lembra assim, tudo que sobe muito rápido, desce muito rápido. Toda vez que eu tiver uma queda brusca, seja de dopamina, seja de insulina, eu vou querer de novo aquilo ali. Então, por isso que precisa muito da pessoa conscientemente, né? Claro que muitas pessoas vão precisar até de ajuda de medicamentos, outras vão precisar de terapia, outras vão precisar de um grupo para motivacional, né? Então, assim, cada pessoa é um processo. E outras pessoas também vão precisar do acompanhamento individualizado. Porque tem pessoas que conseguem simplesmente cortar o açúcar que eu falo. Outras não conseguem cortar de uma vez. Elas precisam de um processo que vá diminuindo gradualmente. E aí vem o individual. Você enxerga a pessoa dentro do processo dela e vai trabalhando um passo de cada vez. Maria Amélia, eu não consigo tomar o café sem açúcar e sem adoçante.
Você já consegue pelo menos um adoçante natural, que o paladar é doce. Então, ela não desvinculou do paladar, mas ela já consegue baixar a insulina. Então, cada pessoa tem um processo. Mas, se a pessoa pega firme em hábitos saudáveis, é questão de meses, ela já está num outro hábito. Vamos falar assim, 4 semanas, para ela já, que é o período mais crítico aí, para ela conseguir, porque no início é motivação. Passou dessas 4, 5 semanas, ela já começa a dar uma fraquejada. Então, se ela vence isso daí e toma gosto, né, a tendência é ela ver os resultados e esses resultados motivarem ela. Só que a questão do peso, ela é muito também genética. Nós temos uma memória genética em relação às nossas células de gordura. Elas incham com uma facilidade muito grande e elas esvaziam com uma facilidade também, dependendo aí. A gente não consegue jogar elas para fora. E aí elas ficam ali guardadinhas, né? Então, basta a gente estimular, né? Então, assim, a alimentação, talvez diferente do cigarro, né? Ainda dá para a pessoa ter o equilíbrio de comer numa dose, aquilo não fazer tão mal. A questão aí seria o excesso, seria o exagero, né? Seria o desequilíbrio. Então, por isso que a nutrição, muitas vezes, a individualização, ela às vezes se faz muito importante, né? Para a pessoa não ficar com esse sentimento aí. Nossa, eu larguei o cigarro, ainda vou ter que fazer uma dieta que eu corto tudo. Não necessariamente. Às vezes pode ser uma coisa que você vai ter prazer, inclusive, dependendo do que o nutricionista enxergar, né? Porque tem que ter um olhar aí. Não, você não consegue isso daqui, então vamos por aqui, para não ficar tão sofrido, porque às vezes para a pessoa, aquele indivíduo, aquilo é muito severo. Para outras, não, Maria Amélia, eu quero cortar mesmo, eu prefiro cortar. É muito individual, mas assim, é possível, tá? É bem possível. Isso, porque eu até falei assim, vou anotar aqui para poder tocar assim, nesse assunto. Quando você falou lá em mencionar, eu vou limpar assim, a dispensa, né? Vou me organizar, a dispensa assim, nesse sentido de deixar para fora, tem muita questão também do limpar assim, o corpo, né? A gente fala até o terreno biológico, assim, na verdade. Por quê? Eu falo muito isso. O cigarro ali, ele é cheio das toxinas, né? Então isso vai contaminando, isso vai intoxicando, né, o organismo. Então tem todo esse processo. E um organismo, né, um corpo, vamos dizer assim, intoxicado, ou sujo, né, entre aspas, ele dificulta também todo um processo. Porque daí a gente fica muito assim, não é só totalmente ligado às emoções. A gente fala, as emoções sim, elas são a maior parte das doenças, né, em si. A maior parte ali é ligado, tem toda uma questão de fator genético, né? Tem sim, mas hoje a gente fala muito da questão da epigenética, né? Que é tudo o meio, né? A volta, e as emoções estão realmente ligadas aí. Mas também tem a questão assim, do que realmente acontece ali no corpo, né? Então a importância de se ter de fazer uma detoxificação, né? Como que é importante nesse processo. Porque tem gente que assim fala, mas eu não tô comendo, e afirmam, né? Enfim, eu já cortei tudo, e eu não consigo emagrecer. Pode ter, de fato, algo ali, né, na fisiopatologia, enfim, no corpo mesmo, né, que interfere também a questão do emagrecimento. Acho que daí a importância também desse acompanhamento, né, do profissional ter também esse olhar, e tem exames, assim, enfim, né, toda uma consulta, assim, para isso, né. Claro. Existe até uma teoria, lá em Ribeiro fala muito, primeiro se torne saudável para depois emagrecer. Emagreça e se torne saudável. Então, é um ciclo. Então, um carro a gente não consegue que ele ande, né, se a gente não colocar gasolina. Então, o que é colocar a gasolina? É ajustar esse terreno biológico. Né? Então, eu primeiro preciso me tornar saudável para emagrecimento. Uma das coisas que faz a gente se tornar saudável dentro desse processo, primeira coisa é parar de fumar.
Porque aí só aí você já consegue não colocar para dentro, você deve saber quantas substâncias químicas tem um cigarro, né? Nem sei, mas é muitas, né? Muitas. Então, assim, Antes se falavam, então, assim, em média de 4.000 substâncias ali na combustão, e hoje se fala já em 9.000 substâncias na combustão de cigarro. Então, não tem... até desculpa, te cortei, é até uma fala de um médico que eu achei assim, muito interessante, ele fez essa analogia, porque ele falando assim, para você preparar uma receita, por exemplo, você tá ali fazer um macarrão, assim, que não seja comprado. Você sabe o que tem ali, tem farinha, tem água, assim, enfim. E, por exemplo, um refrigerante, você não sabe o que é ali a composição dele. Da mesma forma, é um cigarro, assim, por mais que venha falando, mas de verdade, o que vem realmente ali é um segredo que ninguém sabe. Eles trabalham perfeitamente. Exatamente. São tantas substâncias que a gente coloca para dentro, inclusive quando a gente fuma de forma passiva, né? Então, assim, hoje a gente se intoxica mesmo não fumando, às vezes fumando passivamente ou às vezes não fumando, porque tudo hoje tem toxinas, né? Então, hoje eu falei até das panelas que a gente usa. Está cada vez mais difícil a gente ficar inerte a tudo isso. De qualquer maneira, uma das primeiras formas de desintoxicar é realmente tentando parar de fumar. Uma segunda questão aí que a gente pode fazer através da alimentação é recheando o nosso prato, ou seja, a nossa base, comida de verdade. Tem gente que tem até dificuldade de saber o que é comida de verdade. Geralmente aquilo que não tem rótulo. Então, quando eu vou lá no sacolão, no hortifrutas, e que não tem propaganda, aquilo é comida de verdade. Quando o objetivo é emagrecimento, eu preciso de comida de verdade, com menor teor de carboidratos, com mais fibras e muitas vitaminas e sais minerais. Então, colorir meu prato. Eu costumo dizer até que é o que dá por cima da terra, para pessoas associarem, ficar mais fácil. Isso não estimula a insulina, isso vai liberar, isso vai tratar o meu intestino. O intestino é um órgão de detoxificação. Por quê? Porque ali a gente coloca para fora substâncias que a gente não aproveitou. Então, outra coisa, a gente trabalha a nossa microbiota. Então, tem a ver até com a produção de neurotransmissores. Então, quando a gente cuida do nosso intestino, a gente tem uma comunicação intestino-eixo, intestino-cérebro, que nos ajuda a ficar mais tranquilos, né? As fezes não ficam retidas. Eu trabalho essa microbiota e, inclusive, a absorção desses nutrientes é super importante para o funcionamento do meu organismo, inclusive o fígado, que é um órgão essencial para o processo de detoxificação. Então, o que as pessoas podem fazer na prática? Sucos verdes, dei vídeo essa semana, né? Sucos que acalmam. Então, eu posso ver, eu estou mais ansioso, por que não fazer um suchá, né? Que é usar maracujá gelado, um chá de maracujá gelado, alface, que é um vegetal pobre em carboidrato, pobre em calorias, calmante, com propriedades calmantes, e o maracujá com semente. Adorei essa receita. O gosto é do maracujá, praticamente. Tem um gostinho de alface no fundo, mas... e a gente... se meu objetivo é emagrecimento também, por que não evitar, né? Porque evitar de adoçar, ou se eu for adoçar, eu ainda estou num processo que o açúcar é difícil, utilizar um adoçante mais natural, e aí eu vou dando um passo de cada vez. Então, e são dicas. Outras coisas que dá para fazer aí é realmente comprar coisas que não tem tanta embalagem. Então, se não sabe ler rótulo, que bom. Compre alimentos com menos rótulo. Também tem o vídeo lá no meu canal ensinando a ler rótulo, para quem quer saber melhor de rótulo, qual que é o primeiro ingrediente. Isso tudo ajuda. Eu acho que o conhecimento só ajuda, né? Outra dica é hidratação. É coisa simples, ó. Água o tempo todo, porque o rim é um órgão de excreção também. Então, eu estou colocando para fora. Então, são coisas que vão me ajudar até no processo, tanto de emagrecimento. Eu vou ocupar um lugar no meu estômago. Muitas vezes o centro da fome se confunde com o centro da sede. E às vezes é oral, eu quero colocar a boca. Então, por que não associar? Toda vez que eu quiser fumar, eu vou me purificar.
Eu posso usar óleos essenciais também, que eu sou fã, tá? Eu também. trabalho com aromaterapia. Então, assim, eu trabalho com aromaterapia por quê? Porque nós somos reflexo das nossas emoções. Então, você já começa um processo, seja de emagrecimento, seja parar de fumar. Eu tô com medo de não conseguir. Com medo de eu mesma me frustrar comigo mesma, né? Eu já tenho um passo, uma chance de não conseguir. Então, deixa eu ir para o processo, deixa eu ver o que vai dar, deixa eu andar com o freio de mão da vida menos puxado, né? Eu vou dar o meu melhor. Se eu não conseguir agora, eu me perdoo por não ser perfeito, seja no emagrecimento, seja no ato de fumar, mas eu não vou desistir, porque eu tenho um porquê muito grande para aquilo. Então, essas são dicas. Outra dica são os sucos detox, que eu, em breve, vou deixar em vídeos meus, e-books para as pessoas baixarem, com sucos aí que são legais, com frutas com menos carboidrato, né? Então, coloquei um vídeo também recente no YouTube, para quem o objetivo é emagrecimento, sucos que não estimulam a insulina, que a gente coloca mais fibra, que a gente não concentre tanto na frutose, que é o açúcar da fruta, escolher frutas mais interessantes, né, que não vão estimular tanto esse processo da insulina. Então, assim, são estratégias que tomam o nutricional, o próprio emocional, né, e a parte aí do coach para ajudar no processo mesmo de largar o tabaco, né? É todo um processo, né? Não é simples assim, né? De qualquer forma. Eu costumo falar que não é difícil, entende? É a pessoa mergulhar realmente no que ela quer, assim, para a vida dela, sabe? Tomar uma decisão, porque de fato, em tudo na vida, né? E aí não é só em relação ao tabagismo. Quando você está diante de uma mudança na sua vida, você tende a não, sabe, a bloquear ali, porque está te tirando da zona de conforto, né? Tudo que tira a gente da zona de conforto incomoda, porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele foi feito para nos proteger, ele faz isso para proteger, vai me gastar, vai gastar energia, então eu não vou querer, isso vai me incomodar. É melhor ficar quietinho, dá trabalho mudar, né? Mas quando a gente entende o porquê, da zona de conforto. Mas quando a gente dá assim o primeiro passo e de fato você pega assim o gosto, você passa a gostar do processo, a gostar da sua vida no hoje, né? Do que no passado, assim, de como eu era. Então, eu falo que tem que muito olhar para essa questão, né? Se já passou por um processo de mudança, hoje eu estou melhor do que antes, gente. Qual que eu gosto mais? É a Dani hoje ou é a Dani de antes? Então, sempre seguir. Então, quando você toma uma decisão que você sabe que isso queima ali no seu coração, que realmente é isso para sua vida, é olhar para frente, né? Sem olhar ali para trás e foco, né? Foca naquilo e vai, porque se uma pessoa consegue, é possível para todo mundo. Não tem isso. Não existe uma pessoa que é mais forte, assim, ou mais fraca. O que existe é o que ela faz para ela chegar naquele processo, para esse resultado, né? E os pontos fortes, né? Tem que se descobrir. O autoconhecimento, assim, eu falo que é tudo, né? A gente tem que de fato saber. Exatamente, porque quando a gente descobre os nossos pontos fracos, então isso é uma coisa de fazer um checklist, sabe? Se organizar nos pensamentos, ajustar o foco, isso é tão importante, porque às vezes lá no segundo, no terceiro mês vem uma recaída, eu tenho que ajustar aquele foco. É a mesma coisa da câmera lá, né? Ela embaça um pouquinho, se o meu objetivo eu sei definido o que eu quero, eu ajusto o foco. E aí eu venho para um checklist e falo quais são as ações, porque tudo pode estar no pensamento, mas se eu não colocar em prática, eu não vou conseguir o resultado real. Então, muitas vezes eu quero muito, às vezes eu tenho desejo, eu tenho um sonho, mas eu tenho que arregaçar as mangas e colocar em prática. E muitas vezes vai passando o tempo, isso serve para dieta, isso serve para o cigarro, isso serve para qualquer sonho, seja o meu canal do YouTube, seja o seu projeto aqui na internet. Eu tenho que ter o quê? Os meus sonhos colocados em prática.
E ajustar esse foco é muito importante. Um exemplo, quais são as ações que eu preciso para não ganhar peso, seja ao parar de fumar, ou seja, não ganhar peso ou emagrecer, mesmo não fumando. Então atividade física? Ok, fiz um checklist. Mas quantas vezes na semana? Eu consigo 3 vezes na semana. O que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Mas é difícil. Então eu vou fazer uma caminhada. Eu tenho dor no joelho. Então eu vou fazer uma caminhada 1 hora, 3 vezes na semana. A pessoa ela tem que se responder. De 0 a 10, quanto que eu estou me comprometendo com essa ação? 5. Então você tem que rever, porque provavelmente no 2º mês você já está desistindo dela. Eu preciso limpar a minha despensa. O que eu vou comprar? Quem vai comprar para mim? Quantas vezes na semana? Quem vai fazer esses alimentos? De que forma eu vou fazer? Eu vou deixar congelado? Porque eu trabalho de 8 às 18. Quando eu chego, eu acabo pedindo um tele. Porque a prática muitas vezes... Vai estar cansado. Está muito distante do sonho, né? Isso. Exato. Então, essas ações, a gente precisa de vira e mexa, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, perdi 10 quilos. Não sei por que eu estou ganhando de novo. Mas aí voltou com algumas coisas no final de semana, porque o gene, né, o que a gente fala da epigenética, né, para as pessoas saberem, a epigenética nada mais é um meio transformando, eu acordando ou não os meus genes. Então eu posso ter o gene da obesidade, como eu tenho. Eu nasci uma criança de 4,750, eu fui uma criança obesa, eu fui uma adolescente obesa, tem foto no meu Instagram, e aos 40 anos eu me vejo muito mais com o corpo dentro do ideal do que quando eu era criança. Então, meu gene, eu sei que eu acordei ele em determinado tempo. E se eu quiser, eu acordo ele em pouco tempo. Então, assim, a predisposição para o cigarro também existe, porque se eu tive uma mãe fumante, um avô fumante, isso passa, essas características passam de gene. Então, eu posso ter uma afinidade maior para o álcool, eu posso ter uma suscetibilidade, que a gente fala, né? Isso. Para o cigarro, uma vontade a mais, sabe? Uma coisa que vai me levando para aquilo. Então, a gente não necessariamente, né? Você vai ter que ser aquilo que está ali, entre aspas, no seu gene. Então, é isso que a gente tem, porque as pessoas ficam muito assim, porque pai e mãe é hipertenso, então eu vou ser hipertenso. Não, então, assim, isso já caiu por terra, né? A gente não necessariamente. Não necessariamente. Pode, mas por isso que a gente fala que genética não é destino. Eu tenho essa frase pra mim. Eu não acho que genética é destino, só que você tem que ter muita garra para nadar contra a correnteza. Então, enquanto outras pessoas são magrinhas desde o início, pode comer à vontade, outras vão ter que nadar contra a correnteza. Então, nadar contra a correnteza é porque os genes, eles acordam com mais facilidade. Então, seja com cigarro, seja com a bebida, seja com vício de compras, seja para a comida, né? Eu tenho que acordar ou silenciar os meus genes, meus prazeres imediatos, o meu emocional, tá tudo muito envolvido, né? Então, assim, é uma soma. Eu costumo sempre falar, assim, que a gente... por exemplo, é mais meu interfone aí, pessoal. Só um pouquinho. Segue aí, Anabelle. Pode ir lá. Eu tô sozinha aqui. Eu vou falando aqui. Gente, outra coisa que a gente tem que olhar, que pode ajudar, então eu falei da água, né? Outra coisa que é gatilho, tá? Isso vale para o peso, isso vale para fumar. Gatilhos que nos levam para aquela ação. Por exemplo, a bebida alcoólica. A pessoa, ela tem que perceber isso, quais comportamentos que levam ela para aquele vício. Então, às vezes, o álcool, eu tomei uma tacinha de cerveja, uma tacinha de vinho, e ali eu me libertei daquela, sabe, daquele processo. E às vezes aquilo me gera aquela fraqueza para o cigarro de novo, ou para a comida. Quantas pessoas eu não escuto falar assim, não, Maria Amélia, quando eu tomo uma bebida, a vontade que eu tenho de comer doce é muito grande. Porque a pessoa, ela toma umas ali, ela fala assim, quer saber? Deixa eu ser feliz. Então, geralmente as pessoas associam alguns comportamentos. Tem pessoas que fumam
logo depois de um cafezinho, porque também é o comportamento te induzindo para o vício. Então, talvez você também tenha que mudar aquele comportamento. Às vezes, pessoas fumam depois de ir ao banheiro. Então, observar isso, os gatilhos que te levam para não conseguir o seu processo, seja ele de dieta, emagrecimento e etc., até do cigarro, né, Daniela? É bem isso. Eu aproveitei para falar sobre isso. Não, com certeza, é muito relevante, sim. Em relação à questão do emagrecimento aí, o que é muito comum, às vezes chega, igual você estava citando, se organizar, todas aquelas estratégias que você estava trazendo, é questão de organização mesmo. Quando você está num processo de mudança, se você não se organizar, né, fica difícil mesmo. Por exemplo, trabalhei o dia todo, vou chegar em casa, se eu não tiver organizado, eu vou comer. E aí, quando você chega em casa, o que a gente tem a entender? Se o lar é para ser, né, aquele local de aconchego, né, de descanso. Então, você relaxou, você quer logo comer. Então, o que as pessoas falam? Eu tenho dificuldade, né, de manter ali o meu foco alimentar quando à noite. Porque à noite é aquele momento gostoso, né, de relaxamento, então vai se remeter mesmo a esse mais prazer imediato, né? A gente vai querer mais. Exato. O que eu ia falar é que, e na hora assim, né, interrompeu, ao vivo é assim mesmo, né, gente? Enfim, de casa. É que assim, se a pessoa ela for fazer sempre as mesmas coisas, né? Imagina, o que de diferente que vai acontecer? Não vai. Se você faz sempre as mesmas coisas, vai ser sempre do mesmo jeito. Então, mudar implica sim, trazer o novo para a vida, né? Para as estratégias. Porque, por exemplo, se eu leio um livro, aquilo toca em mim, mas eu não coloco em prática. Se eu tô, por exemplo, aqui numa live dessa, né? Eu vi, serviu para mim, mas, por exemplo, eu não vou colocar assim em prática. O que de diferente que vai acontecer? Você vai sempre continuar da mesma forma, é ação, né? Então a gente tem muita questão da ação. O poder da ação. O poder da ação. Muito bom. O reitor da minha faculdade, ele tem uma frase escrita no meu primeiro livro que ele patrocinou. Ele escreveu assim: mais vale um dedo de prática do que um mundo de teoria. Isso eu levo para minha vida, porque realmente, né, a gente tem que colocar em ação aquilo que a gente deseja. Uma das coisas que também dá, Daniela, para as pessoas que têm essa dificuldade de chegar à noite, praticidade, em relação à alimentação, né? Porque às vezes a pessoa queixa de fome, não esquecer das proteínas, porque as proteínas elas têm elas aumentam o nosso metabolismo, tá? A proteína é o macronutriente que mais gasta energia para ser metabolizado e ela tem um tempo de digestão grande. Então, sempre quando, claro, individualizado aí, as pessoas que podem, né? Receitas práticas, mas utilizando proteínas. Então, assim, é prático você bater 2 ovos, coloca fibra, 1 colher de sopa de chia, ela vai inchar no seu estômago, ela vai tratar seu intestino, é ômega 3, te desinflama. Coloca ali vegetais. Você indica o abacate, por exemplo. O abacate, ele traz uma sociedade, ele tem uma gordura, é uma gordura boa, né, que a gente fala. O abacate, ele traz uma sociedade. Ela não vai comer um abacate dele, vai botar açúcar ali também, porque isso remete... A questão que as pessoas, elas confundem muito, né? Uma das coisas em relação à alimentação, além de aumentar a proteína, que ela, além de ter um custo para o corpo metabolizar, ela é o macronutriente que a gente mais gasta no processo metabólico, perder o medo das gorduras anti-inflamatórias. Então, o abacate, ele vai te saciar muito, ele é pobre em carboidrato, então ele não estimula a insulina. Então, uma guacamole, lá no meu canal tem receita de guacamole, tem receita de maionese de abacate. Por quê? Porque o abacate, ele tem gordura, a gordura é a que demora mais tempo no estômago, assim, a digestão dela é super lenta, não mexe com a insulina e vai ter um efeito saciante muito grande. A questão aí é as calorias, mas se você não vai conseguir comer
Você não vai ter compulsão em cima de abacate sem açúcar, você não vai ter compulsão em cima de guacamole, se você colocar um prato vasto de vegetal, sopa de legumes, você não consegue ter compulsão em cima desses alimentos, porque eles são saciantes. Verdade. E outra coisa é realmente diminuir o estímulo para a insulina. Então, o segredo aí é perder o medo das gorduras, é anti-inflamatória. Então, abacate, o coco, as castanhas, as nozes, as amêndoas, o azeite de abacate, chia, linhaça, tudo isso gera valor para a dieta. Você pode comer com mais volume, sem ter tanto medo. Claro que castanhas, nozes, esses alimentos, se você comer igual pipoca, você vai ganhar peso, porque são alimentos que também geram aquela compulsão ali. Mas por isso que eu falo que é investir em vegetal. Proteína para sustentar e gorduras boas. Aí você não vai comer excesso de macarrão, de pão, no açúcar, enquanto isso a insulina vai baixando. E aí o processo joga na atividade física, as ansiedades, tenha outras fontes de prazer. Se eu gosto de música, se eu aprender a meditar, eu tomar um banho mais demorado, acalmar os meus pensamentos, tudo isso faz parte de um processo de emagrecimento e até perda de vícios. Isso. A gente vai estar trazendo todos esses temas, a gente vai estar falando aqui ao longo do mês, assim, sobre todas essas estratégias aí, né? E eu vou só responder aqui rapidinho essa pergunta aqui, porque eu nem vi o tempo, tá, gente? O tempo também já tá... Agora já deu 1 hora já. Já. E eu nem vi passar. O tema é tão assim... Eu falo muito excelente. Não, mas é excelente a gente estar trocando, né, essas informações, né, e tudo, tá trazendo isso, porque passa tão rápido e eu falo que por mim eu ficaria aqui já conversando, né, falando mais sobre, porque tem muita coisa. Mas com certeza, né, Maria Amélia, essa não vai ser a primeira nem a última live, vou estar te trazendo aqui mais vezes, com certeza, né, porque excelente, excelente. É que o Wesley está perguntando, quando a pessoa para de fumar, mas sente a necessidade de sentir o cheiro, é que na verdade é a questão do vício da nicotina, tá, Wesley? Na verdade a pessoa ela parou ali de fumar, não está ali fumando, né, ativamente, mas ela tem essa necessidade de buscar essa nicotina, aí de outra forma ela busca passivamente, mas está entrando aí do mesmo jeito, não necessariamente na mesma quantidade ali, naquela carga tabágica ali do cigarro, mas ela tem essa necessidade de buscar, porque por causa do vício, ela não conseguiu ainda desvincular isso daí. Então, é de fato até um risco assim, a mais para ter uma recaída. Precisa trabalhar, né, essa questão. Então, conhece essa pessoa, chama ela para cá e, enfim, a gente vai tem bastante coisa aí para poder ajudar, bastante conteúdo. Eu vou te agradecer, então, mais uma vez, né? Deixa aí o seu canal do YouTube. No link da sua bio tem, né? Pessoal, sigam aí a Maria Amélia. É meu nome, vai lá, quem tá aqui que não me conhece, vai lá no meu Instagram, tem muito conteúdo bacana, @Amélia Drummond Nutricionista, e tem meu canal do YouTube também, Maria Amélia de Alvarenga Drummond, muita receita de baixo carboidrato, com mais comida de verdade, para vocês que estão aí querendo o processo de emagrecimento, ou largando o vício, ou querendo mais qualidade de vida, né, Dani? Com certeza. Olha, gratidão, eu amei, tá? Eu tenho certeza que o pessoal também que está aqui, com certeza, porque eles ficaram o tempo inteiro aqui. É um assunto que, enfim, a gente não cansa de falar, né? Gratidão, então. Sucesso aí também. Um prazer aqui, tá bom? Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau.